Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E nessa época de Copa do Mundo, traremos algumas histórias de palmeirenses relacionadas à seleção brasileira e propriamente à competição mundial de futebol. E nessa edição falaremos nada mais nada menos de Ademir da Guia. Ademir da Guia foi o dono de um talento raro na história do futebol brasileiro e mundial. Destacou-se na equipe do Bangu, do Rio de Janeiro, em 1960, e já no ano seguinte foi negociado com a Sociedade Esportiva Palmeiras, por onde ficou por cerca de 16 anos como grande comandante da linha ofensiva palestrina. Não obstante, é o recordista de jogos pelo clube alviverde e foi a peça fundamental para a organização de duas das mais emblemáticas equipes formadas no Verdão, batizadas de academias de futebol, pelo seu alto jogo técnico e eficiente nos anos 60 e 70, além de outras grandes equipes que Ademir compôs ao lado de grandes craques e companheiros durante esse tempo em que ele defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras com inúmeras glórias. Se no Palmeiras o Divino sempre foi indiscutível, com mais de 900 partidas disputadas, com recordes de conquistas, sempre empunhando e capitaneando as equipes mais importantes da história dessas 2 décadas do Verdão e quiçá de toda a história palestrina, todas elas sendo o titular absoluto do Verdão, o mesmo não se aplica a essa carreira gloriosa na seleção brasileira de futebol. O camisa 10 alviverde foi convocado apenas 14 vezes para defender o Brasil, participando de 11 partidas sem anotar nenhum gol durante todo esse período em que ele brilhou nos campos brasileiros. Uma das justificativas que o preteriram os mais diversos treinadores era uma falsa lentidão, a sonolência, entre aspas, e seu jeito discreto e de poucas palavras, sem muito lobby, sem muito marketing. Isso facilitava para que os diversos treinadores que comandaram a seleção nacional não lembrassem de seu nome nas listas convocatórias, e dando oportunidade a outros jogadores
também talentosos, mas que poderiam certamente serem substituídos por Ademir da Guia, com enorme brilhantismo e competência, que é o que marcou toda a sua carreira. A primeira aparição do Ademir da Guia com a camisa da seleção brasileira aconteceu no dia 2 de junho de 1965, no amistoso diante da Bélgica, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil, naquela ocasião, foi dirigido pelo técnico Vicente Feola, e a seleção nacional goleou por 5-0. Junto a Ademir da Guia, outros companheiros de Palmeiras também atuaram nessa partida, entre eles o goleiro Valdir Joaquim de Moraes, o lateral direito Djalma Santos, o volante inseparável de Ademir durante toda a carreira, Dudu, e o ponta esquerda Rinaldo. O ano de 1965 foi o período em que o camisa 10 palestrino mais vezes atuou pela seleção brasileira, com 6 partidas disputadas, sendo titular consecutivamente nas 5 primeiras partidas da seleção nacional que ela disputou naquele ano. E vale lembrar também que no ano de 1965 o Palmeiras foi Brasil no dia 7 de setembro de 65 nos festejos inaugurais do estádio do Mineirão em Belo Horizonte, também um feito único na carreira do divino mestre Ademir da Guia, bem como da Sociedade Esportiva Palmeiras, partida épica em que o Verdão venceu a seleção uruguaia, a bicampeã celeste olímpica, pelo placar de 3-0, numa partida que ficou para os anais da história, em que o Verdão Brasil ganhou a Taça Independência, um feito único na história do futebol brasileiro. Mas todo esse brilho demonstrado em 1965 por Ademir da Guia, tanto nas campanhas vitoriosas, principalmente do torneio Rio-São Paulo, que o Verdão ganhou com goleadas históricas sobre os seus mais diretos rivais, não fez com que essa sequência positiva que se iniciou na temporada fosse mantida, e meio que por forças ocultas, Ademir da Guia teve a sua breve história que se iniciava na seleção brasileira interrompida, e ano após ano o divino caía no esquecimento dos treinadores brasileiros nas mais diversas convocações. Publicamente isso incomodava o jogador palestrino. Inúmeras vezes a crônica esportiva, em época de convocação, não entendia porque um craque como Ademir da Guia estava fora das listas, e sendo ele geralmente o craque e eleito o melhor jogador das competições e torneios que o Verdão participava, sendo decisivo em quase todos os títulos que o Palmeiras conquistou ano após ano. De 65 a 1974 foram 9 anos ausente, sem sequer ser lembrado na seleção brasileira, o nosso camisa 10 Ademir da Guia. Ele veio a ter uma nova chance no selecionado nacional quando foi convocado pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo para algumas partidas amistosas e consequentemente para a disputa da Copa do Mundo de 1974, que foi realizada na Alemanha. Naquela competição, a base do selecionado nacional era da Sociedade Esportiva Palmeiras,
então campeão brasileiro de 1973. E foram disputar a competição pelo Brasil na Copa do Mundo os seguintes atletas: o goleiro Leão, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo Mostarda, os atacantes Leivinha e César Maluco e o meia Ademir da Guia. Nada menos que 6 atletas palestrinos serviram a seleção brasileira numa única edição de Copa do Mundo, um recorde palestrino em sua história de cessão de atletas para o selecionado nacional para uma única competição. Naquela ocasião, Ademir da Guia, já com 31 anos, mais especificamente, ele que nasceu em 1942, brilhava e demonstrava que estava no auge de sua forma técnica e mental. E Ademir da Guia sequer ficou no banco de reserva em todas as partidas da Copa de 74, uma Copa fatídica, que o Brasil foi eliminado nas semifinais. E a única chance que Ademir da Guia receberia naquela competição foi na disputa do terceiro lugar contra a Polônia, em que o técnico Zagallo o colocou como titular da partida, mas que o substituiu pelo atleta do São Paulo Futebol Clube, Mirandinha, no segundo tempo. O Brasil foi derrotado pelo placar de 1-0, na única aparição do craque divino em uma partida de Copa do Mundo. E o Brasil ficou com o 4º lugar daquela competição. A escalação de Ademir da Guia já foi controversa, como relata a sua própria biografia, muito bem escrita pelo jornalista Kleber Maziero. E lá relata que a escalação do Ademir naquela partida aconteceu justamente na hora do almoço. Ademir já se preparava para mais uma vez nem ser relacionado. E Zagallo, horas antes da partida, chegou até a mesa do almoço, onde Ademir da Guia estava, já comendo uma sobremesa, e dando a notícia que o camisa 10 palestrino começaria atuando naquela decisão de terceiro lugar contra os poloneses. Ademir da Guia não decepcionou. E mesmo inesperadamente, e com essa curtíssima e meteórica atuação de poucos minutos numa Copa do Mundo, Ademir da Guia foi apontado pela crônica esportiva como um dos melhores jogadores da seleção naquela partida contra os poloneses. Questionado pela imprensa, que estava revoltada com a derrota, Zagallo disse que Ademir da Guia havia pedido para sair da partida no início do segundo tempo. Algo falso. Informação falsa. Que elegantemente Ademir da Guia não polemizou e concordou com a versão do técnico brasileiro, que mais tarde viria a agradecer o próprio jogador pela atitude cordial. Mas para Ademir da Guia não ter servido a seleção brasileira com maior frequência nunca foi motivo de frustração para o grande craque. Óbvio que ficou um gostinho de quero mais. Todos gostariam de sentir tudo aquilo que Ademir mostrava no clube em defesa da seleção canarinha. Mas pelo contrário,
a cada não convocação, Ademir da Guia reunia mais forças. E cada rejeição dos treinadores brasileiros sempre foi motivo para que ele se aprimorasse ainda mais, para se superar e se tornar o craque que foi. Sorte da gente palmeirense, pois a cada não convocação Ademir mostrava no Palmeiras ainda mais garra, técnica e fibra com a camisa esmeraldina. Sempre quieto, sempre taciturno e sempre decisivo. Sua última partida pela seleção brasileira aconteceu num jogo festivo, no dia 6 de outubro de 1976, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde ele estreou pela primeira vez com a seleção brasileira, no amistoso contra o Clube de Regatas Flamengo. Ademir da Guia entrou durante a partida, substituindo Rivelino, que já pertencia ao clube carioca do Fluminense. E naquela ocasião, o selecionado nacional foi derrotado pelo clube carioca pelo placar de 2-0. Divino marcou época, está entre os maiores do panteão sagrado dos ídolos imortais palestrinos, se não o maior. Virou busto de bronze para que essas gerações de palestrinos e as futuras saibam todo o brilho e toda a dedicação, amor e competência que Ademir da Guia nos legou a toda uma coletividade alviverde que o idolatra não só pelos feitos que nos encantaram dentro de campo, mas pela figura humana que Ademir da Guia sempre simbolizou para toda a coletividade palmeirense. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você pode me encontrar como Fernando Galupo. Lembrando que Galupo com 2 P's, não tem como errar. Um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo, também com 2 P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. O e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.